Oi pra você. Certamente em algum momento da sua vida você já jogou alguma coisa. Algum jogo você já jogou, vamos ser mais específicos. Não importa se foi futebol, dominó, baralho, não importa. O jogo que você jogou em sua vida, em algum momento da sua vida, nem que seja na brincadeira com alguém, ele possuía regras. E você participava aceitando essas regras. Tudo bem que nem todo mundo, alguns, né, não tem tanta facilidade assim para seguir certas regras. Acham que estão acima do bem, do mal, ou de que ali tudo vale. Mas o fato é que em nossa sociedade existem regras para que possam, né, nos orientar em muitos dos nossos aspectos da nossa sociedade e da nossa vida, por que não falar assim também? Então, se tudo existe regras, né, até um jogo mais simples, de um simples dominó, ele possui regras. Por que é tão difícil para algumas pessoas, em especial ao longo de todos esses anos que a gente vive no processo democrático no Brasil, aceitar que as eleições elas possuem regras? Isso, as eleições, elas que servem para que a gente possa escolher representantes que vão administrar recursos, muitos recursos públicos, administrar recursos que vão ter impacto direto nas nossas vidas, aceitar que este processo, ele possui regras. Alguns eleitores têm muita dificuldade em fazer assimilar, entender, compreender que um processo eleitoral, ele tem sua parte lógica. Por mais que tentem levar para a parte emocional, mas a gente está falando de um processo lógico, que, é claro, tem uma carga emocional muito forte, mas ele também não deixa de ser um processo lógico. Olha, o que diz as regras do jogo, né? Em especial do jogo eleitoral. Vamos colocar as eleições como um grande jogo eleitoral, não no sentido ruim da coisa, mas num jogo amplo que possui regras, e aí esses participantes que são os candidatos, eles entram aceitando as condições de participar conforme essas regras, e é por isso que a gente tem um processo democrático, né? Porque a gente tem esse estabelecimento de regras. Ficou acordado lá atrás, muito atrás, que os partidos políticos, os candidatos, eles precisam seguir estas regras. E o que acontece? Os candidatos, os partidos, eles contratam pessoas para que essas pessoas possam observar, analisar, argumentar, contra-argumentar se os seus adversários ali nesse grande jogo político ele está seguindo estas regras. E a função desses assessores, desses contratados para auxiliar essas campanhas, é exatamente esse: procurar falhas ou então montar a melhor defesa possível para eles. É tão simples isso, né? É tão lógico isso. Mas aí a gente prefere colocar esses profissionais no campo dos malvados, né, de blá, blá, blá. Não, são equipes técnicas que precisam estar aí atentas, sabe, ao que o adversário está fazendo, sim ou não. Não, mas aí isso é por causa de voto, isso é por causa blá, blá, aquela conversa toda. Não é bem por aí, não. Existem duas eleições. Eu vou falar agora das eleições municipais de 2024 no seu município. Existem duas eleições, mas essas duas eleições elas não são inéditas. Elas sempre fizeram parte do jogo. A gente fala de uma eleição do voto e a gente fala de uma eleição jurídica, tá? São duas. Sempre foi assim. Uma eleição do voto, da campanha, do PED e tal, aquela coisa, e uma eleição jurídica, em que as equipes de ambos, todos os candidatos do seu município, eles possuem uma para poder auxiliar nesse processo, na busca por falhas que o adversário cometeu, ou então no embate, na contestação da acusação de falha que alguém está lhe atribuindo. Entende? É só isso. Mas aí, ao invés de você ficar na torcida por seu candidato, por sua candidata, por seu partido, está seguindo de fato as regras do jogo, você menospreza esse ponto. Você não enxerga isso, você não tem esse lado crítico para o seu. A única coisa que você tem é o emocional, de dizer que não é para estar se fazendo isso, aquilo, outro, querem me atrapalhar, blá, 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 blá. Quando, na verdade, se o seu time observar que o outro time cometeu uma falha, você vai abrir um questionamento. Sabe por que você vai abrir um questionamento? Porque quando você jogou um dia, qualquer tipo de jogo, você questionou. Ele pode fazer isso não, cometeu uma falta ali, juiz. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que você aceita que isso aconteça? É sobre isso. É sobre você entender que existe um processo eleitoral
e que quando você se comporta como se comporta apenas no emocional, né? Quando você não quer aceitar as regras desse jogo que está colocado, que vai impactar a minha, a sua vida e a todas as pessoas ao seu redor, significa que mesmo depois de tanto tempo, você ainda não conseguiu entender as eleições. Então, a todos os profissionais que fazem esse belíssimo trabalho, porque não é fácil, você está preparado para analisar, contra-argumentar, atacar, defender. Gente, é um processo muito complexo. Demanda muito preparo, muita consciência, muito estudo. E são verdadeiros profissionais que fazem toda essa movimentação. Olha só, encontrei um ponto aqui que deixaram passar. É sobre isso, faz parte do jogo. E a gente deveria já ter naturalizado isso. É claro que existem momentos em que as pessoas querem se sobressair, sabe? Elas querem não respeitar estas regras e aí fazer de tudo para que o seu adversário ele não ganhe, né? Ou não tenha chance de jogar. Aí já é outro campo. Mas em relação à disputa saudável, em relação ao buscar de fato pontos que estejam errados ou que possam ser melhorados, aí cabe a nossa maior flexibilidade, sabe, em relação ao tema. Então é isso. Conta de 1 até 3, de 1 até 20, sabe? E procure entender o processo eleitoral como um todo. Como a parte de você vai se enganjar, eu quero pedir voto, eu quero, sabe, participar de fato dessa campanha, mas não perdendo o olho de que as regras, elas precisam ser seguidas. E você deveria ser o primeiro a observar o que está dentro ou fora desse jogo. Se fulano está fazendo questionamento, vai lá, não grita. Contra-argumenta. Mostra pontos de que isso não faz sentido. Já pensou como seria bom se todos nós tivéssemos o conhecimento sobre as regras do jogo eleitoral? Já faria muita diferença. Faria muita diferença se as pessoas se dessem ao trabalho, né, oportunidade, já que hoje a gente tem a internet, de poder estudar mais, sabe, pesquisar como é que funciona o processo, o que quer dizer cada etapa desse processo. Já faria uma diferença enorme. Então, pega essa visão aí e vamos torcer para que a gente tenha um processo cada vez mais claro, limpo, né, dentro das regras do jogo. Um abraço a todos os profissionais que fazem parte de todas as campanhas. São vocês aí que dão gás também nesse outro lado das campanhas eleitorais, nesse momento tão importante das nossas vidas. Valeu!